A missa de manhã é uma bênção na vida de qualquer cristão. Mesmo que a gente vai participar de outra missa durante o dia, não tem problema. O bom é começar com Jesus. Quando nós começamos o dia com Jesus, o nosso dia é totalmente diferente. Primeiro porque a gente faz um esforço. É fácil acordar de manhã? Para mim é péssimo, eu amo dormir. Tem que acordar mais cedo, ainda mais que vai dormir muito tarde. Agora, a gente precisa fazer esse caminho de sacrifício para alcançar a graça. Às vezes as pessoas olham para mim e dizem assim: irmã, às vezes eu vejo que você é tão ungida, tão abençoada, mas para isso tem todo um preço de renúncia, de sacrifício, de oração, de jejum, de penitência, de abrir mão de um monte de coisa para fazer a vontade de Deus. É assim. Agora, este é o melhor caminho. O caminho que a gente descobriu que nos leva para o caminho do céu. É bom demais fazer 9 dias de missa para uma afilhada. Muito bom. Não tem coisa melhor na vida. Porque a missa é o melhor presente que a gente dá para alguém. Eu sempre digo, a gente faz novena de tudo. Mas quem faz novena de 9 missas? Poucos. Poucas pessoas. E esta é a novena que deveria ser, por excelência, colocada em prática na vida de todo cristão. 9 dias de missa por fulano, 9 dias de missa por uma causa, 9 dias de missa, e com 9 dias de missa a gente cria uma disciplina de todo dia. Esse é o caminho do amor de Deus. Depois de 9 dias a gente não consegue mais ficar sem Jesus na nossa vida. Então, por isso, nós meditamos hoje o quê? Alguém conseguiu meditar o livro de Jonas? E o que fica claro no livro de Jonas? Primeiro, Deus pede uma coisa para Jonas. E Jonas obedece? Não. Aí isso é muito difícil. Tem coisa que Deus fala para a gente fala, não, isso não é para mim. Eu ser profeta, pregar a palavra, cantar para o Senhor, não. Tem gente que faz melhor do que eu. Eu não vou, Senhor. E a gente acha ainda que a gente está sendo humilde diante de Deus. Que é o pior. Deus nos pede para ir por aqui, a gente vai por aqui, porque não, tem outras pessoas que fazem melhor. Vai a Nínive. Jonas, anuncia para aquela cidade que se eles não fizerem jejum, penitência, sacrifício, o que vai acontecer? Eu destruirei todos. Olha a ordem de Deus. Esse bendito não vai. Aí ele fala assim, vou me esconder de Deus. Tem muitos assim dentro da igreja. Vou me esconder de Deus. E o que faz? Entra num barco, vou para outro canto, Deus vai esquecer de mim. Como se Deus, quando Deus ele quer, ele insiste. Tem uma coisa que eu gosto de Deus, é a persistência e a paciência de Deus. Eu admiro cada dia mais. Deus sabe olhar e esperar. Tá bom, vou deixar ele entrar no barco, vou dar uma lição para ele. Entrou lá junto, um bando de homens que não tinha fé, que era tudo ateu, que cultuava outros deuses. De repente, o que acontece nesta cena? O que aconteceu? Veio uma tempestade, não foi? E aí? Todos corriam o risco de morrer. E apavorados, olham para Jonas, o bendito dormindo. Não dá vontade de pegar e jogar dentro do rio mesmo, gente? Dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Ele ficou tão assim tranquilo, que ele estava longe de Deus, que ele dormiu. Tem muitos assim na fé, que a gente fala assim, gente, vamos rezar. E o povo fica olhando, está dormindo, né? Gente que a gente está pregando, está dormindo na cadeira. É assim o tempo todo, a gente lutando para pôr o reino de Deus goela abaixo na vida da pessoa, e a pessoa não está nem aí. É tudo muito difícil. É difícil ler esse texto, é difícil fazer um retiro de silêncio, é difícil ir lá. Tem alguns lugares que a gente vai pregar retiro, que eu vou dizer para vocês. Esses dias eu fui numa cidade e falei para o Espírito Santo, não me traga aqui enquanto o Senhor não converter esse povo.
povo tudo brigado. A gente entra nesses rolos tudo. E a gente tem que ficar lá lutando para Deus primeiro quebrar todo o mal da equipe de frente. O povo dividido. Organizou um retiro. Olha, 1000 problemas porque o povo não se conversa, não se olha um pro outro. Eu fico olhando e falo assim, meu Deus, não dá. Eu falei para o Espírito Santo, não me traga nessa cidade, enquanto o Senhor não reconciliar esse povo. Porque daí a gente tem que ficar o retiro inteiro lutando para que Deus quebre primeiro daquela equipe o mal. E o povo fica lá, esperando a graça. Não dá, gente. Sabe, as coisas de Deus, elas têm que ser mais sérias. E eu me preocupo muito com pessoas irresponsáveis dentro da igreja. Com pessoas que visam um lucro para ela própria, mas que não está disposta a gastar a vida para que a glória de Deus possa brilhar na vida do irmão. Não está disposta a fazer um ofertório para que o milagre de Deus aconteça na vida do outro. Isso me preocupa muito, de ver pessoas dentro da igreja que faz um retiro sem organização de oração, que faz um retiro de qualquer jeito, que põe um povo lá e não tem essa disciplina de cuidado, de amor. E essa é uma preocupação que cada dia cresce mais dentro do nosso coração. Frei Josué dizia assim para mim, filha, sabe, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não fico mais viajando para pregar retiro fora. Eu organizo os retiros lá dentro da minha casa. Como o Padre Hilton também tomou a mesma decisão. Nossos retiros em Ponta Grossa é de 2 em 2 meses. Porque lá eu faço um retiro do jeito que deve ser feito. Primeiro eu organizo uma comida boa para o povo. Porque o povo merece. Comida do Padre Hilton, do retiro dele, ninguém pode reclamar. Quem já foi sabe que ele capricha na comida. Ele tem esse zelo de cuidar das pessoas. Segundo, ele gosta de levar muito o Santíssimo no meio do povo. Vai em alguns lugares que não pode nem entrar com Jesus. É difícil. E lá não. Lá ele pode fazer as libertações. Esse último retiro agora, nossa, foi não sei quantos sacos de sal exorcizado, todo mundo passando em cima do sal e ele fazendo libertação, o Padre Fernando fazendo libertação, cura, e o Padre Hilton, ele o tempo todo incensando do jeito que tem que ser. Sabe, isso é amor pelo próximo, é carinho, é cuidado, é zelo. Se você for numa cidade e falar, olha, vamos pedir para abençoar 10 sacos de sal, pô, não é muito caro, não dá. E lá não, lá ele faz de forma livre, ele tem prazer em fazer esse caminho. Então, Jonas não quer fazer a vontade de Deus. E aí, os homens olham para ele e reconhecem que ele tem um Deus que pode fazer alguma coisa para eles. Olha que bonito. Precisou aquele povo olhar e dizer, não, você tem um Deus, os nossos não resolveram. E aí Jonas invoca o Senhor. E o que acontece? A graça, gente, olha que bonito. No final da palavra, é isso que vocês têm que colher da palavra, a riqueza da palavra. No final da palavra, aquele povo que era totalmente fora daquele caminho de Deus, eles estão todos ali prostrados, reconhecendo aquele Deus de Jonas como o Senhor da vida deles também. E ele se converte com a atitude que Deus tem. E aí eles pegam Jonas e faz o que tem que ser feito. Aonde que jogam Jonas? Dentro do peixe. Por que Jonas precisava ficar dentro do peixe 3 dias? Primeiro, 3 dias significa também a graça da gente já poder experimentar o que vai acontecer com a cruz. 3 dias, Jesus morre e ressuscita. Então, 3 na palavra de Deus é muito significativo. Então, 3 dias ele precisava para ele poder entender o processo e o caminho de uma cura interior. E aí, dentro daquele peixe, é como se ele estivesse num retiro de silêncio igual vocês. Agora ele está totalmente fora daquilo que é do mundo.
ele está dentro de uma vontade profunda da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para ele? Deus cura o coração dele, trabalha na vida dele, gasta 3 dias de profunda cura interior, e aí depois, o que diz para ele? Mudou o caminho dele? Vai para Nínive. E anuncia para aquele povo que se eles não se converter, se eles não fizerem jejum, penitência, eu destruirei todos. E ele vai e anuncia. E o povo obedece. E o povo obedece a voz de Deus e faz tudo que Deus pede. E o que acontece depois? O que aconteceu? Quem leu? Sim, o povo se converteu, o povo ele teve compaixão. Mas o que aconteceu depois? Depois ele foi para um lugar bravo com Deus, porque Deus tinha convertido aquele povo. Olha só, gente, se não tem muito disso na nossa vida, mostra aí uma raiz que ainda não teve conversão, esse bendito. Vai e fica bravo, olha, Senhor, eu fui lá, anunciei, mas eu não pensei que eles fossem obedecer, o Senhor fosse ter compaixão com eles. Aí Deus falou, vou te dar outra lição. Olha como que Deus é bom, gente. Faz uma sombra gostosa para ele. Deixa ele debaixo. E ele fica ali, magoado com Deus, com certeza. Mas está feliz porque tem uma sombra. Aí Deus faz de noite, viu um monte de bichinho, começa a raiz daquela árvore e destrui ela. E aí o que ele fala? Senhor, não é certo isso que o Senhor fez comigo? E aí Deus dá o grande e última lição para ele se converter. Tá, você não achou certo fazer isso com uma árvore e acharia certo fazer isso com aquele povo. Então, Jonas, a vida não é assim. A vida é diferente. O ser humano é mais importante. E tudo que você tem, desde a árvore, do vento, é obra minha. Fui eu que te dei, tudo é meu. E eu dou a quem eu acho que devo dar. Você não tem que dar ordens para o teu Deus daquilo que Ele deve fazer. Não. Ele é Deus. E eu preciso ser obediente a esta voz de comando. Eu não tenho nem que ficar discutindo se é certo ou não. Eu tenho que seguir a palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus, os documentos da igreja são coisas indispensáveis para o meu crescimento espiritual. Eu não posso ficar sem eles por nada. O que a palavra de Deus me diz? Tem alguém dizendo que tal coisa não é do Espírito Santo? Então, o que a palavra de Deus diz? O que os documentos da igreja diz? E é neles que eu tenho que firmar os meus pés e pronto, final. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser a luz do meu caminho. Por isso que nesse retiro, eu preciso crescer muito na intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Abacuque, que o homem peca por falta de conhecimento. Quando a gente também não quer conhecer a verdade, a gente também está em pecado. E o pecado de não querer conhecer a verdade também me leva para o inferno. Tem muita gente que diz, não, quanto mais eu conheço das coisas de Deus, mais eu tenho que ser responsável por aquilo, pois se não conhecer também vai ser responsável por aquilo. Não tem saída. Então é melhor conhecer para fazer as coisas do jeito de Deus.